Quan Chi é o personagem mais subestimado na franquia Mortal Kombat, especialmente porque todos se baseiam na sua aparição na segunda linha do tempo, que começou em Mortal Kombat 9 e terminou em Mortal Kombat 11. Mas na linha do tempo original, Quan Chi era o mais poderoso e perigoso feiticeiro de todos os reinos. E hoje vamos explorar todos os aspectos de Quan Chi, desde sua história, poderes, força e velocidade, para que possamos entender a magnitude do poder desse demônio. Quan Chi é um demônio do submundo e um inimigo massivo da Exoterra e a Terra. E ao meu ver, na linha do tempo antiga, sem contar Shinnok, ele era a maior ameaça aos reinos, devido à sua inteligência e sagacidade, só rivalizada pelo próprio deus ancestral. O feiticeiro combina magia negra e astúcia em suas tramas intermináveis para dominar não só a Terra, mas toda a realidade. A sua inteligência e alta habilidade de manipulação é simplesmente absurda. Suas ações lhe renderam muitos inimigos, especialmente Kuai Liang e seu antigo espectro Scorpion, principalmente por sua corrupção de Bi-Han, transformando-o no espectro Noob Saibot, e também por ser responsável pelo assassinato da família e extinção do clã Shirai Ryu de Hanzo. São poucos que podem se aproximar ou até superar os poderes de feitiçaria de Quan Chi. Ao meu ver, em termos de pura feitiçaria, somente Shinnok e Delia, e alguns seres que são tão poderosos ou podem se aproximar são Shao Kahn e Shang Tsung. Mas como vimos, Shang Tsung na linha do tempo original é inferior a Quan Chi, até mesmo empoderado pela alma de Liu Kang e um tornado de almas, ele perdeu para Quan Chi, um fato que vamos entender melhor posteriormente. Quan Chi é conhecido no submundo como o feiticeiro mais poderoso já visto. Apesar de ser um oponente formidável em combate corpo a corpo, suas habilidades em feitiçaria e magia superam muito suas habilidades de luta. Ele é um mestre necromante, pois é capaz de reanimar os mortos a seu serviço e até ressuscitar os caídos de volta à vida da maneira que achar adequado. Ele também é capaz de viajar livremente por todos os reinos, através de portais que invoca à vontade. Quan Chi pode criar crânios de energia sólida e criaturas esqueléticas para atacar seus inimigos. Ele pode inclusive empilhar esses crânios em uma parede para bloquear os ataques recebidos. Esses crânios podem até ser animados para morder o oponente. Ele também é capaz de ligar correntes de almas a esses portais. E semelhante a Shang Tsung, ele é capaz de roubar almas e até mudar de forma. Ele também é capaz de supervisionar os eventos de outros reinos, projetando sua consciência, e também pode se comunicar com os agentes que implantou nesses reinos. Outros poderes dele incluem feitiços de conjuração, ilusão e alteração que são fáceis para ele. Sem contar que a habilidade mais poderosa de Quan Chi é que ele é um mestre manipulador. E como eu disse, somente Shinnok chega perto, pois ele pode levar suas vítimas à sua própria ruína com falsas promessas, como ele fez com o auxílio de Shinnok ao praticamente destronar Shao Kahn, e ele nem moveu um dedo contra o Imperador. Ele também aparece frequentemente com artefatos poderosos, e esses artefatos podem ampliar seus próprios poderes, ou até mesmo ajudá-lo em sua própria agenda. Alguns desses artefatos incluem o Amuleto de Shinnok, que inclusive Quan Chi consegue usar uma grande parte do poder, mas não todo. Mas mesmo assim, na linha do tempo original, até mesmo Raiden teme o domínio de Quan Chi sobre o artefato, que, diga-se de passagem, possui grande parte dos poderes de Shinnok quando ele era um deus ancestral. Se quiserem saber mais sobre isso, assistam meu vídeo individual de Shinnok. Sem contar que ele já teve em suas mãos o exército de mortos-vivos de Onaga, possui sua fortaleza
entre outros. Agora, como existem bastante diferenças nas duas linhas do tempo, vamos analisar as versões individualmente para compreender melhor o poder desse demônio quase imparável. Na linha do tempo original, os detalhes do passado de Quan Chi são desconhecidos, exceto que ele é um feiticeiro errante capaz de viajar entre os reinos sem ser detectado pelos deuses ancestrais ou divindades locais que protegem os reinos. Quan Chi passou muito tempo acumulando grandes habilidades mágicas de muitos mundos. Enquanto ele viajava pelo submundo, Quan Chi encontrou Shinnok após sua queda. Ele estava sendo atormentado pelo então governante do reino, Lúcifer. Em troca de poder em um lugar ao lado de Shinnok, ele ajudou o deus ancestral caído a derrubar seu algoz e ajudá-lo a ascender ao novo governante do submundo. Com a vitória alcançada, Shinnok honrou sua palavra e imbuiu Quan Chi com poder incrível, tornando o arquifeiticeiro do submundo. Quando Shang Tsung tomou posse da alma do grande Kung Lao, quando o mesmo foi morto pelas mãos de Goro, Tsung descobriu a localização do amuleto há muito tempo perdido de Shinnok. Mais tarde, Shang Tsung trocou essa informação com Quan Chi, e em troca, Quan Chi ajudaria a reviver Sindel e permitiria que Shao Kahn assumisse o controle da Terra em uma data posterior. Logo após receber essa informação, o feiticeiro propôs um acordo com os Lin Kuei. Ele destruiria o clã rival Shirai Ryu em troca da ajuda de um de seus guerreiros. Quan Chi então convenceu o então Sub-Zero Bi-Han a recuperar o amuleto de Shinnok para ele. Sub-Zero fez isso e do processo matou a sangue frio Hanzo Hasashi. Tudo isso sem saber os motivos de Quan Chi. Caso queiram saber mais sobre isso, assistam o meu vídeo de Kuai Liang ou Bi-Han. Mas assim que o guerreiro Lin Kuei adquiriu o amuleto, Quan Chi o reivindicou e explicou suas origens antes de partir para devolver o amuleto a Shinnok. Mas as maquinações de Quan Chi não pararam por aí, pois o que Shinnok não sabia era que Quan Chi substituiu o amuleto por uma imitação e manteve o original para si mesmo. Pouco tempo depois, Sub-Zero, que havia recebido ordens de recuperar o amuleto, confrontou Quan Chi e o derrotou temporariamente com a ajuda de Sarina, que acabou traindo Quan Chi. Ela fazia parte de um dos 3 demônios que serviam a ele, junto a Jataka e Kia. Quan Chi passaria os anos seguintes ajudando Shinnok na preparação de seu próximo ataque, além de, é claro, liderar o culto profano da Irmandade das Sombras. A invasão dos Reinos Mortais ocorreria durante a época de Mortal Kombat Gold, ou Mortal Kombat 4, acreditando que precisaria de um guerreiro poderoso para derrotar Kuai Liang. Quan Chi diz a Scorpion que na verdade quem havia matado seu clã e família foi ele, e permitiu que ele acessasse reinos exteriores mais uma vez. A fúria de Scorpion permitiu que ele derrotasse Kuai Liang, mas enquanto ele se preparava para acabar com o inimigo, Quan Chi apareceu do nada e revelou que na verdade ele era o verdadeiro assassino. E Scorpion, com toda essa raiva, agarrou o feiticeiro e enviou ambos para as profundezas do submundo, um lugar onde Quan Chi ficava muito mais fraco. No submundo, Quan Chi foi torturado por Scorpion até ser resgatado por Drumming e Moloch. Os Onis protegeram Quan Chi de Scorpion e, em troca, Quan Chi prometeu trazê-los de volta com ele quando ele finalmente escapasse do submundo. Ao descobrir um portal que levava à Exoterra, Quan Chi fugiu sem os Onis, deixando ambos pistola. O portal levou Quan Chi ao túmulo contendo os restos mumificados do esquecido Onaga. Ao ler as escrituras no sarcófago do rei, Quan Chi percebeu que seu exército era invencível e poderia ser revivido. Ele também descobriu informações que poderiam aumentar os poderes do amuleto que ele estava portando. Ele viajou para o palácio de Shang Tsung, mas ainda não estava a salvo de Scorpion e foi perseguido até lá. E ambos lutaram, mas Quan Chi conseguiu vencer e despachá-lo temporariamente, o que impressionou o feiticeiro. Quan Chi descreveu seu plano para seu colega feiticeiro e disse que abriria um tornado de almas diretamente do reino do céu, fornecendo a Tsung almas infinitas.
e em troca ele o ajudaria a reviver o exército do Rei Dragão. E juntos eles criaram a Deadly Alliance, ou Aliança Mortal, determinados a alcançar o domínio absoluto de todos os reinos. E eles então foram atrás de um dos dois maiores inimigos de ambos. O primeiro era Shao Kahn, que estava enfraquecido devido à sua invasão falha ao Reino da Terra em Mortal Kombat 3, e também por ter travado uma guerra contra as forças conjuntas dos Edenianos e Shokans. Shang Tsung apresentou Quan Chi a Kahn e eles juraram uma lealdade falsa, mas rapidamente atacaram e mataram Shao Kahn, que na verdade era um clone, mas eles não sabiam. O general interino de Kahn, que testemunhou o assassinato, prometeu seu apoio a eles. Logo depois, eles foram até a Academia Wuxi da Terra, ao usar um portal conhecido apenas por feiticeiros e divindades. E sob o disfarce de Kung Lao, Shang Tsung se aproximou e lutou após revelar sua forma. E apesar de ter sido trucidado, Quan Chi o atacou pelas costas, e Shang Tsung pôde quebrar o pescoço de Liu Kang e sugar a alma dele. Voltando à Exoterra, a Aliança comandou as tropas de Kano a forçar uma pequena vila da Exoterra a construir um novo palácio ao redor da tumba para abrigar o Tornado de Almas. Quando um dos cidadãos, Li Mei, atacou Kano, eles se ofereceram para libertar sua aldeia se ela ganhasse um pequeno torneio que eles realizariam. Mais ou menos nessa época, eles abordaram Mavado, oferecendo-lhe um acordo. Ele poderia matar Kano caso ele eliminasse Kenshi, um antigo inimigo de Shang Tsung que estava o espionando. Shang Tsung fez um contrato paralelo com os dois Onis de anteriormente, que recentemente escaparam do submundo. E caso Quan Chi o traísse, ele permitiria que os dois se vingassem do feiticeiro. Mavado feriu mortalmente Kenshi e a aliança concedeu seu desejo. Li Mei acabou vencendo o torneio local, mas sua alma começou a ser transferida para um soldado mumificado do exército de Onaga. Foi nessa época que as forças da Terra, lideradas por Raiden, que desistiu de ser um deus ancestral para vingar Liu Kang, atacaram. Li Mei foi resgatada por Bo' Rai Cho, mas o restante dos guerreiros atacou a aliança. O ataque foi em vão, já que cada um foi morto pelos feiticeiros e suas hordas Tarkatan. Shang Tsung matou Kung Lao, que inclusive tinha treinado com Bo' Rai Cho, e o próprio Quan Chi pessoalmente eliminou Kitana. Raiden foi contra eles e após uma batalha feroz, ele foi derrotado. Porém, Quan Chi nutria suas próprias suspeitas por parte de Shang Tsung. Ele achava que Shang Tsung queria o amuleto de Shinnok para si mesmo, e ele estava certo. Agora, com todos os inimigos derrotados, eles se voltaram um contra o outro, e Quan Chi venceu bem facilmente. Mas Onaga, o Rei Dragão, entrou na câmara recém-ressuscitado e empoderado por uma Kamidogo. Shang Tsung acordou assim como Raiden, e juntos os três tentaram detê-lo. Raiden liberou sua essência divina em uma explosão que destruiu tudo nas proximidades. Durante o filme de introdução de Mortal Kombat Deception, podemos ver Quan Chi gritando "What are you doing?" enquanto Raiden preparava a explosão de sua essência. E Quan Chi é meio que visto fazendo uma fuga rápida pouco antes da explosão. E devido a esse acontecimento, há muitas especulações que Quan Chi na verdade abriu um portal ou se teletransportou antes da explosão, mas como ele sobreviveu, nunca foi confirmado. Em Mortal Kombat Armageddon, Quan Chi revelou ter retornado de alguma forma, provavelmente com a ajuda de Shinnok e com o amuleto, e agora ele deseja adquirir o poder supremo concedido ao derrotar o elemental Blaze. Ele formou uma aliança desconfiada com outros vilões, e inclusive até diz que eventualmente eles vão se trair, mas ele sabe que os reinos estão à beira da destruição e diz que eles precisam se unir. Ele então lança um feitiço mortal sobre Orin, o dragão guardião de Taven, ferindo-o gravemente, a fim de impedir Taven de interromper seus planos. Quan Chi então se junta às forças das trevas durante a Batalha do Armageddon, junto com a sua aliança. Mas quando Quan Chi estava prestes a acabar com Kenshi, a aliança de Quan Chi finalmente vacilou e ele foi jogado da pirâmide de Argus por ninguém menos que Shang Tsung,
que estava disfarçado de Ermac. O seu corpo é encontrado no meio dos degraus da pirâmide. Então, como podemos ver na linha do tempo original, Quan Chi era uma fera. O cara colocou Scorpion no seu lugar e ainda portava o amuleto de Shinnok, e ainda descobriu uma forma de usar mais poder do amuleto, e pôde facilmente lutar contra Raiden, que estava com poder restrito porque estava na Exoterra, e deuses protetores de reinos ficam mais fracos em outros reinos que não são os seus. Raiden, como sabemos, pode se mover tão rápido como um raio, tanto em locomoção quanto em combate, e Quan Chi não teve problemas em acompanhá-lo, e no seu final não canônico em Mortal Kombat 4, ele pôde até destruir Shinnok com a ajuda do amuleto. Então Quan Chi não é pouca coisa, e é o feiticeiro mais poderoso de Mortal Kombat. Mas precisamos dar uma olhada na segunda linha do tempo, onde arruinaram o nosso garoto. Em Mortal Kombat 9, as coisas ocorrem mais ou menos da mesma forma. Quan Chi controla Scorpion durante o primeiro torneio, e quando Scorpion exige enfrentar Bi-Han, Quan Chi diz a ele para se conter. Scorpion finalmente tem seu desejo realizado e leva Bi-Han para o submundo, mas apesar de ter derrotado Bi-Han, Scorpion não queria matá-lo, pois se lembrou do que Raiden disse a ele, que iria pedir aos deuses ancestrais para reviver sua família. Mas Quan Chi sentiu essa vacilação e mostrou imagens falsas de Bi-Han massacrando os Shirai Ryu. E nem precisamos dizer que Scorpion elimina Bi-Han e traz seu esqueleto de volta ao torneio. Quan Chi aproveita e transforma a alma de Bi-Han em Noob Saibot. Quan Chi mais tarde aparece ao lado de Shao Kahn e Shang Tsung durante o segundo torneio. Após o jovem Kuai Liang derrotar Reptile, Shao Kahn ordena que Scorpion derrote Sub-Zero e Quan Chi convoca ele do submundo. Mais tarde no torneio, Quan Chi fez parceria com Shang Tsung para enfrentar Kung Lao, mas os dois são derrotados juntos. Quando Shao Kahn é mortalmente ferido por Liu Kang, Quan Chi usa sua feitiçaria para curar Shao Kahn. Além disso, ele fornece ao Imperador uma nova maneira de fundir a Exoterra e a Terra, a rainha Sindel. E com a ressurreição dela, a Terra não estava mais protegida pela magia que a auto-morte de Sindel forneceu. Durante a invasão à Terra, Quan Chi está presente na Sala do Trono de Shao Kahn, quando Mileena retorna da Terra com o corpo de Motaro. Ele testemunha Shao Kahn sacrificando Shang Tsung para aumentar o poder de Sindel, assim como a batalha de Kabal com Noob Saibot e Mileena. Após a vitória de Kabal, Shao Kahn ordena que Quan Chi cele o portal para a Terra, por onde Mileena passou, mas Kabal escapa antes que o portal se feche. Quan Chi depois tenta criar um tornado de almas. Durante esse processo, ele é parado por Nightwolf, que o derrota em combate e eventualmente derruba Noob Saibot no tornado de almas. O tornado acaba sendo destruído e Quan Chi se retira para o submundo. Depois que Sindel mata a maioria dos guerreiros da Terra, Raiden vai para o submundo para implorar pela ajuda de Quan Chi. Raiden até oferece em desespero as almas de todos os guerreiros caídos e até mesmo sua própria alma. No entanto, Quan Chi afirma que Shao Kahn já havia concedido as almas dos guerreiros caídos da Terra, e ele demonstra isso ao invocar as versões corrompidas dos guerreiros, que são derrotados por Raiden. E Quan Chi informa ao deus que Shao Kahn vai chegar em breve à Terra para fundi-la à Exoterra, e ao fazer isso ele indiretamente dá a Raiden a chave para derrotar Shao Kahn. Deixar que Kahn entre no reino, pois ele vai quebrar as regras do Mortal Kombat e os deuses ancestrais vão acabar com ele, que é o que aconteceu. Depois da derrota de Shao Kahn, Quan Chi aparece na Terra junto a uma aparição de Shinnok. Quan Chi elogia o deus, afirmando que seu plano funcionou perfeitamente. Ao mesmo tempo, ele expressa preocupação com a sobrevivência de Raiden, mas Shinnok diz que isso não importa, pois agora nenhum dos reinos vai sobreviver ao ataque do submundo. Nas HQs de Mortal Kombat 10, vemos as origens de Scorpion, pois após Hanzo ser eliminado pelas mãos de Bi-Han no templo Shaolin, em Mortal Kombat Mythology Sub-Zero,
Quan Chi fica intrigado que o fogo do submundo não o queimou. Ele questiona Hanzo sobre sua imunidade ao fogo infernal, e Hanzo só clama pela sua família. E Quan Chi fica ainda mais interessado. Usando sua magia, ele imbuiu Hanzo com esse fogo e prometeu vingança e justiça à sua família e clã. Para o deleite do feiticeiro das trevas, a infusão foi bem sucedida e o espectro Scorpion nasceu. Quan Chi estava presente quando Scorpion deu sua retribuição a Bi-Han, que alegou sua inocência até o fim. Depois, ele lutou ao lado de Scorpion contra Liu Kang, mas ambos foram derrotados. Quan Chi estava presente quando Shao Kahn adotou Reiko e o declarou como seu general mais implacável. Após a derrota definitiva de Shao Kahn, nenhum dos dois perceberam que eles estavam sendo observados por Reiko. Como sabemos, ocorreu uma guerra entre o submundo e a Terra. E nas horas finais dessa guerra, ou pelo menos uma das guerras contra o submundo, a fortaleza de Quan Chi foi atacada pelas forças especiais e Sonya Blade limpa o chão com Quan Chi. Mas há uma explicação, pois nessa linha do tempo, Quan Chi fica mais fraco sem a presença física de Shinnok nos reinos. Esses eventos do jogo também são explorados na HQ, e Raiden usa seu poder divino para libertar Sub-Zero, Jax e Scorpion da escravidão de Quan Chi. Após a Guerra do Submundo, Quan Chi se escondeu nas profundezas do reino, eventualmente se aliando ao clérigo do caos Havik. Os dois fizeram um acordo. Quan Chi forneceria a magia de sangue de Nitara a ele, o que permitiria ao clérigo corromper as Kamidogus, pois Raiden pediu aos deuses ancestrais para lidar com o amuleto. Então eles trancaram o artefato em uma dimensão sombria, e a chave era o sangue de Raiden. E em troca desse poder, Havik entregaria o amuleto de Shinnok a Quan Chi depois de desfazer o selo. Havik acabou traindo Quan Chi e tentou usar o amuleto para semear o caos entre os reinos. O seu plano acabou falhando quando Hanzo tirou sua cabeça e lançou ela ainda viva no submundo. Os servos de Quan Chi, Moloch e Dramin entregaram a cabeça de Havik a Quan Chi, e o feiticeiro liquidou com a vida dele de uma vez por todas. Quan Chi deu um chilique e manda matar os dois Onis, e Quan Chi diz que trocaria 1000 Dramins por um Hanzo Hasashi. Quan Chi afirmou que o submundo não poderia permitir mais falhas com Shinnok ainda preso, mas não foi uma perda total, porque o amuleto estava livre e a nova serva de Shinnok, D'Vorah, estava louca para servir. No jogo de Mortal Kombat 10, Quan Chi é visto pela primeira vez liderando um exército de demônios a um ataque ao Templo do Céu de Raiden. O feiticeiro invoca Striker, Sindel e Kabal para atacar Raiden e Fujian. Shinnok acaba aparecendo com a intenção de corromper o Jinsei, mas Raiden consegue prender Shinnok com a ajuda de Johnny e seus poderes verdes matadores de deuses, fazendo Quan Chi retornar ao submundo novamente. D'Vorah recebeu ordens de roubar o amuleto de Shinnok de Kotal Kahn e entregá-lo diretamente a Quan Chi. Quando as forças especiais ficam sabendo desse plano, eles invadem a fortaleza de Quan Chi, esperando também libertar o resto dos guerreiros caídos da Terra. Embora eles tiveram sucesso, Scorpion já tinha ciência da culpa do feiticeiro em sua queda, e usa os Shirai Ryu para subjugar com sucesso as forças especiais, o que permitiu que Scorpion derrote e elimine o feiticeiro. Mas antes de ele ser eliminado, D'Vorah jogou o amuleto a Quan Chi, que terminou seu encantamento e livrou Shinnok. Quan Chi na linha do tempo atual, ou na segunda linha do tempo, é uma decepção e é bem mais fraco do que na linha original. Mas vamos fazer uma mensuração de um único Quan Chi. Na linha do tempo original, ele era no mínimo comparável a seres como Scorpion e até Noob Saibot, que sozinho derrotou Kuai Liang, que portava o amuleto do dragão, que tinha elevado seus poderes de criomancia a níveis nunca antes vistos em toda a história do clã. Esse Kuai Liang é facilmente comparável a Sub-Zero das HQs de Mortal Kombat 10.
que congelou uma cidade inteira enquanto estava sendo empoderado pela magia de sangue das Kami-Dogos, que de fato deixam seus usuários mais fortes. Até mesmo os Shokans são capazes de sobreviver a explosões massivas. No seu pico, Quan Chi junto a Shang Tsung pode lutar contra Raiden restrito na Exoterra e até derrotá-lo, sem contar que ele solou Shang Tsung, que tinha a alma de Liu Kang e podia se empoderar infinitamente com o Tornado de Almas. Isso sem contar que ele tranquilamente derrotou Kenshi. Unindo esse poder aliado à sua imensa maestria das artes sombrias, o poder do amuleto de Shinnok e suas habilidades em geral faz com que ele seja um dos seres mais poderosos de toda a franquia e definitivamente está acima de seus espectros. Quando ele estava com Shinnok liberto, ele pôde segurar Raiden com uma magia, e o mesmo estava na Terra, sem restrições de poder, além de, é claro, as restrições que ele impõe em si mesmo. Quan Chi, se esquecermos a burrada que fizeram na segunda linha do tempo, é um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e curtir se você gostou. E um muito obrigado a todos os membros e apoiadores do canal. E um agradecimento mais que especial aos membros Vitor Santos, Leon Games, Zero Espada, Muka e Dani. Muito obrigado pelo apoio fenomenal. E eu vou ficando por aqui. Espero que todos estejam bem e até mais.